Nós já falamos sobre a responsabilidade civil do Estado quando nós estamos diante de uma conduta de um agente público que gera um dano a um terceiro e um dano a um particular. Mas como é a responsabilidade civil do Estado quando nós estamos diante de uma omissão? Quando um agente público ele tem o dever de atuar, mas ele não age. Como se dá, então, a responsabilidade civil do Estado em casos de omissão? Para a maior parte da doutrina do direito administrativo, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado, ele não se aplica nos casos de omissão, porque esse artigo ele especificadamente determina que a responsabilização ela ocorre quando há uma ação, uma atitude de um agente público. E no caso da omissão, essa ação não ocorre. Então, no caso da omissão, quando o agente público ele tem o dever de agir e ele não age, o Estado ele pode ser sim responsabilizado, mas essa responsabilização é uma responsabilização subjetiva. Mas nós não estamos falando da responsabilidade subjetiva do direito civil. Não, a responsabilidade subjetiva aqui no direito administrativo que nós estamos falando é uma responsabilidade que para ser comprovada deve-se comprovar a culpa anônima, que nada mais é do que uma má prestação de um serviço ou uma prestação ineficiente de um serviço público. Então, para nós estarmos diante de uma situação em que o Estado ele responde subjetivamente, nós devemos ter um agente público, uma conduta omissiva, um dano causado a alguém e um quarto elemento que é a culpa anônima, a má prestação de serviço público ou uma prestação ineficiente. Quando nós tivermos esses 4 elementos, nós estaremos diante dessa responsabilidade civil subjetiva do Estado em casos de condutas omissivas. Agora, um ponto que eu preciso ressaltar para vocês é que atualmente a prestação do serviço público ela possui um padrão considerado normal, baseado no princípio da reserva do possível. Ou seja, deve haver uma compatibilidade entre o orçamento público e a sua estruturação na prestação desse serviço. Portanto, se o serviço ele estiver sendo prestado dentro de um padrão considerado normal, não há que se falar em responsabilidade do Estado. Para que haja a responsabilidade subjetiva do Estado, deve ser possível comprovar que aquele dano poderia ter sido evitado dentro das possibilidades orçamentárias do Estado. Ficou bem simples de entender? Qualquer dúvida, escreve aqui para mim nos comentários.